Olá a todos que nos acompanham no Doxa e Episteme. Estamos de volta com mais um episódio da nossa série Filosofando em Casa. Hoje exploraremos o polêmico tópico: existe guerra justa? Embora a guerra tenha seus defensores, a maioria dos pensadores compartilharia dos sentimentos expressos pelo poeta britânico Charles Sorley, que em 1915, alguns meses antes de falecer aos 21 anos na Batalha de Luz, escreveu: "Não existe guerra justa. Estamos de fato trocando um mal por outro." Muitos concordariam, no entanto, que, embora a guerra seja sempre prejudicial, algumas calamidades são ainda mais terríveis. Sim, a guerra deve ser evitada sempre que possível, mas não a qualquer custo. Em certos casos, o propósito pode ser tão nobre, a causa tão significativa, que o uso das armas se torna moralmente justificado. Nessas circunstâncias, é possível considerar a guerra como legítima. A discussão filosófica acerca da moralidade da guerra, um tema tão relevante nos dias de hoje quanto em qualquer época, possui uma história extensa. No Ocidente, as questões inicialmente abordadas na Grécia e Roma antigas foram posteriormente retomadas pela Igreja cristã. A conversão do Império Romano ao cristianismo no século IV demandou um equilíbrio entre as tendências pacifistas da antiga Igreja e as necessidades militares dos governantes imperiais. Santo Agostinho enfatizou a importância desse equilíbrio, e São Tomás de Aquino contribuiu ao desenvolver a distinção canônica entre jus ad bellum, que se refere à justiça ao entrar em guerra, ou seja, as condições nas quais é moralmente correto recorrer às armas, e jus in bello, que se refere à justiça durante a guerra, ou seja, às regras de conduta uma vez que a guerra tenha começado. O debate em torno da teoria da guerra justa essencialmente gira em torno dessas duas ideias fundamentais: condições para guerrear. Os principais propósitos da teoria da guerra justa consistem em estabelecer um conjunto de condições nas quais é moralmente aceitável recorrer à força militar e em fornecer diretrizes que delimitam os parâmetros nos quais a guerra pode ser conduzida. Nunca houve uma guerra boa, nem uma paz ruim. Benjamin Franklin. Os princípios que regem o jus ad bellum têm sido amplamente debatidos e, ao longo dos séculos, passaram por várias revisões. Alguns desses princípios são mais controversos do que outros e, previsivelmente, em muitos casos, a questão reside nos detalhes da interpretação. Em geral, há um consenso de que várias condições são todas necessárias, mas nenhuma delas é suficiente por si só para justificar o início de uma guerra. Algo que se aproxima de um consenso foi alcançado ao considerar o seguinte conjunto de condições. 1. Justa causa. A condição mais abrangente e debatida para uma guerra moralmente defensável é a justa causa. Em épocas passadas, essa condição tinha uma interpretação mais ampla e poderia incluir, por exemplo, motivações religiosas. No contexto atual secular, motivações religiosas seriam consideradas inadequadas. A maioria dos teóricos modernos restringiu essa condição à defesa contra a agressão. De forma menos controversa, isso englobaria a autodefesa contra a violação dos direitos básicos de um país, como sua soberania política e integridade territorial. Por exemplo, o caso do Kuwait contra o Iraque em 1990 e 91. A maioria dos teóricos estenderia essa condição para incluir a ajuda a terceiros que estejam sofrendo tal agressão, como as forças de coalizão que libertaram o Kuwait em 1991. Ações militares preventivas contra um agressor em potencial, quando não há provas definitivas de intenção de ataque, são muito mais controversas. Nessas situações, pode ser debatido se o uso da força preventiva não constitui por si só uma agressão, e alguns argumentam que somente uma agressão real, após ter ocorrido, se qualifica como justa causa. 2. A justa intenção. É um princípio estreitamente relacionado à justa causa. Não basta ter uma causa justa. É fundamental que a única intenção por trás da ação militar seja a promoção dessa causa. São Tomás de Aquino fala sobre a conexão entre a promoção do bem e a ação para evitar o mal. Mas o ponto crucial é que a motivação exclusiva seja corrigir o erro causado pela agressão que gerou a justa causa. A justa causa não pode ser um disfarce para motivações ocultas, como interesses nacionais, expansão territorial ou ganhos pessoais. Portanto, libertar o Kuwait em resposta à agressão iraquiana é justificado, enquanto fazê-lo com o objetivo de proteger reservas de petróleo não é.
Outro elemento fundamental da teoria da guerra justa é o jus in bello, que regula a conduta moralmente aceitável e apropriada uma vez que a guerra é iniciada. Essa é uma área ampla, abrangendo desde o comportamento dos soldados individuais em relação ao inimigo e aos civis, até questões estratégicas mais amplas, como o uso de armamentos, incluindo armas nucleares, químicas, minas terrestres, bombas de fragmentação e assim por diante. Dentro desse campo, duas considerações são de extrema importância. 1. Proporcionalidade. A proporcionalidade exige que os meios utilizados sejam proporcionais aos fins buscados. Em sua forma mais extrema, quase todos concordam que um ataque nuclear não pode ser justificado, não importa quão bem-sucedido possa ser na conquista de um objetivo militar. 2. Discriminação. A discriminação requer que se faça uma clara distinção entre combatentes e não combatentes. Por exemplo, é estritamente proibido utilizar civis como alvos, mesmo que isso possa servir para minar o moral das tropas inimigas. É importante notar que é possível que uma guerra justa seja conduzida de maneira injusta e vice-versa. Em outras palavras, as exigências do jus ad bellum e do jus in bello são distintas e podem ser satisfeitas independentemente uma da outra. Muitos aspectos do jus in bello, em particular, se sobrepõem a questões de direito internacional, como as convenções de Haia e de Genebra, e infrações cometidas tanto pelo lado vencedor quanto pelo lado derrotado são consideradas crimes de guerra. Autoridade legítima. A decisão de recorrer às armas só pode ser tomada pelas autoridades legítimas após um determinado processo, o que parece ser um princípio óbvio. A legitimidade aqui se refere basicamente a qualquer grupo ou instituição dentro de um país que detenha o poder soberano, e a competência para declarar guerra deve estar claramente definida na Constituição desse país. O ato de declarar guerra é significativo, visto que, em alguns casos, a Constituição estipula que a intenção de entrar em guerra deve ser comunicada aos cidadãos do país e aos estados inimigos. No entanto, essa ação pode parecer perversa se, ao ser realizada, proporcionar qualquer vantagem estratégica ao inimigo, que tenha perdido seu direito a essa consideração ao iniciar a agressão. O conceito de autoridade legítima em si é complexo e levanta questões delicadas sobre a legitimidade dos governos e o relacionamento adequado entre quem toma as decisões e o povo. Outro princípio fundamental é o último recurso. Recorrer à guerra somente é justificável se, independentemente da justiça da causa, todas as outras opções pacíficas e não militares já tenham sido tentadas ou, no mínimo, consideradas. Por exemplo, se um conflito puder ser evitado por meio de meios diplomáticos, seria categoricamente errado recorrer a uma resposta militar. Sanções econômicas ou outras medidas semelhantes devem ser avaliadas, considerando seu impacto sobre a população civil em comparação com os efeitos de uma ação militar. Não existe meio termo na guerra. Winston Churchill. A possibilidade de sucesso é outro elemento importante a considerar. Mesmo que todas as outras condições para uma intervenção militar sejam atendidas, um país só deve recorrer à guerra se houver uma chance razoável de sucesso. Essa condição parece prudente, pois não há motivo para desperdiçar vidas e recursos em uma empreitada fadada ao fracasso. No entanto, a definição de sucesso pode ser subjetiva. Isso levanta a questão de se é errado para um poder mais fraco resistir a um agressor mais forte, mesmo que as chances estejam contra ele. Muitas pessoas consideram que a aparência consequencialista dessa condição é ofensiva. Às vezes, é moralmente correto resistir a um agressor, mesmo que a reação pareça inútil, pois não fazê-lo seria imoral e até covarde. A proporcionalidade envolve encontrar um equilíbrio entre o objetivo desejado e as consequências prováveis de alcançar esse objetivo. O bem esperado, que é corrigir o erro que constitui a justa causa, deve ser ponderado em relação aos prejuízos previstos, como mortes e sofrimento humano, ou seja, espera-se que a ação militar resulte em mais bem do que mal. O benefício deve superar o custo. Essa é outra condição prudente, com uma abordagem fortemente consequencialista, embora a definição e a mensuração corretas do bem e dos prejuízos resultantes sejam fundamentais. Nesse contexto, ao considerar a proporcionalidade entre os objetivos e os meios militares, entramos no território do jus in bello, que diz respeito à conduta apropriada durante a guerra.
A política é uma guerra sem derramamento de sangue, enquanto a guerra é uma política com derramamento de sangue. Mao Tse-tung. Na discussão sobre a teoria da guerra justa, os filósofos contemporâneos frequentemente se encontram em um campo de debates acalorados, em grande parte devido a perspectivas diversas. Os dois extremos dessa discussão são o realismo e o pacifismo. Os realistas são céticos em relação à aplicação de conceitos éticos à guerra, assim como a qualquer aspecto da política externa. Eles enfatizam a influência internacional e a segurança nacional como preocupações-chave. Para os realistas, países poderosos frequentemente adotam abordagens pragmáticas e estão dispostos a jogar pesado sem se prenderem a considerações morais, argumentando que a moralidade é um valor para os mais fracos. Por outro lado, os pacifistas acreditam que a moralidade deve prevalecer nos assuntos internacionais. Diferentemente dos defensores da teoria da guerra justa, os pacifistas sustentam que a ação militar nunca é a solução correta, pois sempre há alternativas melhores. Eles buscam um mundo em que a paz e a resolução de conflitos sejam alcançadas sem o recurso à força. Esses debates refletem as tensões entre as abordagens realistas e idealistas na política internacional, e a discussão sobre a guerra justa continua a ser um campo de reflexão e controvérsia no cenário contemporâneo. Agradeço a todos que acompanharam o vídeo até aqui. Caso tenham gostado, ficarei muito feliz se derem um like, se inscreverem no canal e compartilharem com os amigos. Envio um forte abraço e desejo vitória sempre.